Vamos para o tema da nossa aula de hoje. Como o Espírito Santo fala conosco. Devido a gente estar muito exposto à televisão e ao cinema, nós imaginamos que Deus vai falar conosco. Quando fala assim, Deus falou comigo, talvez nós imaginamos alguma coisa um pouco cinematográfica, do tipo o céu se movimentando, aquelas nuvens, uma luz bate de lá de cima, aquele som de anjos cantando ao fundo e aquela voz de Deus que dá medo na gente, enfim. Tudo isso, claro, pode acontecer, porque Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas não parece que é essa maneira que a gente lê, não parece não, com certeza não é a maneira que a gente lê no Novo Testamento, Deus falando com Jesus ao longo do seu ministério e, por exemplo, Deus falando com os apóstolos, com Paulo apóstolo. Você tem ali uma ocasião ou outra, como do batismo de Jesus, como quando Paulo tem a experiência da conversão dele, parece que só Paulo ouviu aquela voz pela própria narrativa dele. Mas, enfim, como é que Deus fala com a gente? Como é que Deus tem dirigido e direcionado a igreja esse tempo todo? Como é que Deus fala com os líderes da igreja hoje? Como é que Deus fala na vida individual de cada cristão hoje? Eu acho que todos nós sabemos disso, mas nos aprofundarmos nesses textos bíblicos vai nos ajudar bastante, aumentando a nossa compreensão bíblica. E por que eu estou lançando esta base, eu diria, nesse momento? Porque para nós entendermos como funcionam, por exemplo, os carismas de Deus, a palavra carisma são as palavras dons, né? Os dons do Espírito Santo, então nós precisamos compreender este detalhe da comunicação de Deus conosco. Para entender isso, eu queria começar estudando sobre o espírito humano. Para nós entendermos melhor isso, eu quero entrar aqui nas Escrituras Sagradas e ver com vocês duas maneiras que a Bíblia Sagrada nos mostra, revelando como é o ser humano. Duas delas. Uma delas você vai ver o homem bipartido, ou seja, em dois. A outra, o homem tripartido, ou seja, em três. Ambas são ilustrações didáticas, elas não são doutrinárias, elas não são coisas para nós crermos, no sentido de é desse jeito e não é desse jeito, qual dos dois está certo, não. Ambas são explicações didáticas e ambas têm a sua validade e ambas se encaixam perfeitamente dentro do ensino nos quais ela é revelada. Começando pelo homem bipartido, você encontra isso já em Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, o texto diz assim: Então formou Deus, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E a palavra alma ali, a palavra nefesh, dá esta ideia de um ser que ele era alma e corpo. Aqui nós estamos num paradigma hebreu. O que é paradigma? Paradigma é uma linha de pensamento, uma mentalidade, uma maneira de se compreender, uma cosmovisão, uma maneira de se ver o mundo. No caso aqui, a maneira de se ver o homem. Para o hebreu, o homem é um ser integral. Por ser integral, cada parte da sua vida ela está integrada, e não integrada só a si, ela está integrada inclusive com a natureza. Você vê que o hebreu é muito ligado com a natureza. Deus cria o homem num jardim. A grande promessa era de uma terra prometida, onde tinha o quê? Leite e mel em abundância. Então você vê que as plantas, os cheiros, as cores, a terra, está tudo ligado nisso tudo. Quando o homem foi criado do pó da terra, mas esse mesmo homem, apesar de ser, vamos dizer assim, ser átomo, né? Apesar dele ser terráqueo, porque a palavra Adam, a melhor tradução para Adam não seria Adão, mas seria terráqueo, tá? Porque Adama é terra. Então, Deus cria o Adam do pó da Adama, né? Ou seja, Deus cria o ser humano do pó da terra. Então, este ser
ele, apesar de ser dos mesmos ingredientes da terra, ele tinha capacidade de decidir, de sentir, de se organizar, de pensar, porque foi soprado para dentro dele o fôlego de Deus, se tornando ele então alma vivente. Então você vê ali uma ideia apenas de homem interior e homem exterior. Um ser lá dentro que era alma e um ser de fora, mas tudo interligado e conectado, não era nem um pouquinho separado esta ideia. Tanto que para eles, morreu, o pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu. E o espírito no sentido não de espírito humano como nós vamos estudar, mas simplesmente no sentido desse sopro divino, daquilo que era a vida, ou seja, morreu, a vida terminou, a vida voltou para Deus e o pó volta para a terra, está tudo integrado de novo. Juntou-se Deus e a terra, fez o homem, a morte do homem seria a separação disso tudo. Com essa base, com esse pensamento hebraico, Paulo apóstolo começa a nos ensinar sobre uma guerra que nós temos entre o nosso exterior e o nosso interior. Portanto, Paulo usa esta ideia do homem bipartido para ensinar, por exemplo, às vezes, aquela situação que a gente percebe um conflito entre o nosso externo e o nosso interno. Romanos 7:22 diz, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mais adiante, Paulo começa a falar que, embora o homem interior tinha prazer na lei de Deus, o exterior sofria conflitos, vendo nele a lei do pecado e guerreando contra aqueles valores interiores dele. Em 2 Coríntios 4:16, diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então aqui ele fala de que ainda que nós envelhecemos, nosso homem exterior se corrompa, essa a ideia de envelhecimento aqui no texto, ainda que nós envelheçamos, ainda que os nossos órgãos começam a dar sinais de estarem gastos, né? O nosso homem seja o nosso homem físico, o nosso homem interior se renova. Nós nos tornamos com mais fé, com mais experiência, com mais vida com Deus. Então Paulo novamente trata essas situações, que as tribulações desse mundo podem até nos causar problemas físicos muitas vezes, mas uma vez que a gente percebe a vitória em Cristo, nós vencemos essas tribulações e por dentro nós nos renovamos. É esse paradigma, essa forma de pensar que se apresenta com essa ideia do homem bipartido, o homem apenas em duas partes, exterior e interior. Mas há uma outra maneira também de se ver o homem na Bíblia Sagrada, que é o homem tripartido. É o homem sendo espírito, alma e corpo. Esse paradigma, essa maneira de pensar, essa maneira de se explicar o homem é uma maneira grega. Então aqui não há o homem integrado, a ideia é outra. A ideia é que o corpo, que é o soma no grego, é algo corrompido, o corpo não serve para nada, o corpo se desfaz, o corpo é apenas uma casa temporária nossa e não tem importância nenhuma. Os gregos pensavam assim. A matéria, ela se desfaz, então não tem muito valor nela. Já a alma humana é a psique, de onde vem a nossa palavra psique ou psicologia, não é? Que seriam os sentimentos, o ânimo para a vida. E o espírito é o pneuma, ou pneuma, né? Esse pneuma é a mesma palavra para vento, por exemplo. Então, nesse caso aqui também, é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo e que é usado aqui com o homem como sendo, você vai notar no pensamento grego, é a consciência do homem. Então, aquela consciência mais profunda do homem, ou a chamada voz da consciência, seria esse espírito humano. Muito bem. Vendo o homem assim como tripartido, você vê Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala que o espírito, a alma e o corpo de vocês, e aí ele continua o texto falando que sejam preservados íntegros e tudo mais. Então você nota que o próprio Paulo utilizou-se também deste desenho do homem não somente o bipartido, mas também o homem tripartido, em 3 dimensões.
Mas, como eu te disse, tudo isso é forma didática, é uma maneira de analisar o ser humano, e isso não é um credo, né? Isso é apenas uma maneira que nos facilita compreender o ser humano. Nesse sentido, vamos agora mergulhar para entender o que a Bíblia nos vaza, não é? Sobre o que é esse espírito humano. O meu espírito, o seu espírito, o nosso ser verdadeiro, o mais íntimo nosso. Eu me lembro um irmão usando essa mentalidade do tripartido, o irmão Hegel, por exemplo, ele coloca assim, ele diz assim, o homem é um espírito, o ser humano é um espírito que ele possui uma alma e ele habita num corpo. Ou seja, o homem é esse espírito, essa consciência, essa intuição, esse é o seu ser, possui uma alma, você domina sobre sua mente, sua vontade, suas emoções e habita num corpo. Quando nós falarmos mais sobre os dons do Espírito Santo, eu vou voltar a ampliar esse pensamento aqui com vocês. Mas vamos entender um pouquinho esse espírito humano. Em Gênesis 1, 26, mostra que fomos criados à imagem de Deus, diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, se o homem é criado à imagem de Deus, então o que é Deus para a gente entender o homem? João capítulo 4, versículo 24, nas próprias palavras de Jesus diz, Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito e criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem é o quê? O homem é espírito. Me permito usar o termo homem, porque é um termo muito usado nas nossas traduções. A palavra antropos, na língua grega que é usado, é o traduzido para nós como sendo homem, mas você sabe que na verdade é a palavra humano ali, né? Tanto que antropologia, por exemplo, estudo do ser humano, né? Principalmente do passado do ser humano em si. Então, este homem, me permita usar o termo genérico aqui, por favor, feministas não me crucifiquem, esse homem criado por Deus, ele é espírito. Agora, este espírito humano morreu com o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. O homem quando pecou, e é isso que mostra ali no texto de Gênesis, quando mostra o pecado do homem, mostra uma separação de Deus. É o homem saindo do jardim. O homem saindo do jardim é uma separação de Deus. E este homem agora separado por Deus tem o seu espírito, vamos dizer assim, morto. Está morto no pecado. Morto não é que deixa de existir. O morto é estar longe de Deus, sem a vida de Deus. Então, em Efésios capítulo 2, explica um pouquinho isso para a gente, versículo 1 ao 6. Eu vou ler, na verdade, o 1, 4, 5 e 6. Diz assim, Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nota que o texto está dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando você fala, eu fui salvo por Deus, ou a gente fala, recebi Jesus no meu coração. Na verdade, Deus é que salvou você porque você se abriu para Ele. Então, naquele momento, você experimenta uma ressurreição. O seu espírito nasceu de novo. Por isso que o texto está dizendo que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Como assim estava morto? Eu estava vivo, eu estava andando na terra. Sim, mas o seu espírito estava separado de Deus. No versículo 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui nós vamos notar que, segundo esses ensinos de Paulo, a nossa ressurreição no nosso espírito fez com que agora nós estejamos ressuscitados com Cristo e
em Cristo, e por estar em Cristo, tudo que Cristo é, nós também somos, ou seja, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No próprio texto de Efésios ele fala, muito acima de todo principado, potestade, poderes e domínios, ou seja, de todas as forças malignas que você possa imaginar, nós estamos assentados em Cristo Jesus, acima de tudo isso. É fantástico essa revelação da nossa autoridade espiritual, mas que vem pelo quê? Vem pelo fato do nosso espírito ter recebido a vida de Deus dentro de nós. Deus iluminou o nosso coração vindo habitar nele. Ele veio para dentro de nós e fez morada em nós, e o Espírito Santo se juntou com o nosso espírito humano, ou se amalgamou com o nosso espírito humano, se tornando um conosco ali, e é ali que ele estabelece a sua morada e a sua comunhão conosco. Para isso é necessário que esse meu espírito humano nasça de novo, e esse novo nascimento acontece exatamente quando eu me abro para Deus e permito que Ele venha morar dentro de mim. João capítulo 3, tanto o versículo 3 quanto o versículo 6, diz assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O próprio Nicodemos, que não tinha entendido direito esse linguajar de Jesus, falou, como é que pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? Jesus falou, você é um filósofo, vamos colocar assim, sou eu colocando isso, e não consegue entender isso? Não é? Quanto mais se eu falar das coisas mais profundas e espirituais. Jesus estava dizendo, na verdade, que era o novo nascimento, era óbvio, é o nascer do Espírito. E ele fala, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o meu corpo humano, tudo mais, veio da minha mãe, do meu pai, eu tenho as questões genéticas, mas há uma parte em mim que nasceu de Deus, há uma parte divina colocada dentro de mim, meu espírito nasceu. Então, esse espírito humano é chamado nas Escrituras de ventre, muitas vezes, porque ele quer dizer, o mais íntimo do ser, para eles era o ventre, para nós ocidentais, nós usamos a palavra coração. Que nós somos um pouco mais românticos, tudo mais, e entrou da era romântica para cá, entrou essa ideia de que o centro da nossa vida é o nosso coração. Para eles, o centro eram os intestinos, o ventre, né? Era assim que eles chamavam. João capítulo 7, versículo 38 e 39 diz assim, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, do seu ventre, do mais íntimo do seu ser, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Como vocês já sabem, quando depois Jesus subiu aos céus, assim que ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. Quando enviou o Espírito Santo, que desceu sobre a igreja, ele veio e habitou na igreja. E a partir de hoje, a partir da igreja, é pregado o evangelho a toda criatura, e toda aquela pessoa que crê é salva, ou seja, o seu espírito nasce de novo. A luz do evangelho brilha dentro dele. O Espírito Santo vem morar dentro dessa pessoa. Onde? No seu interior. Para nós ocidentais, nós usamos a expressão no seu coração. É uma forma poética, né, da gente usar essa expressão coração. É óbvio que você está entendendo que não é o coração físico. Porque se fosse o coração físico, alguém recebe Jesus no coração e faz um transplante de coração, aí tem que aceitar Jesus de novo? Não, é óbvio que não. Então, tanto coração quanto ventre ou interior são figuras de linguagem para falar do mais íntimo do nosso ser, do mais profundo da nossa vida, que é o nosso espírito. Eu diria, para além da alma humana, porque a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, né, ela é tão poderosa, que ela é tão afiada que ela consegue separar a alma do espírito. Ou seja, a alma e o espírito para nós é uma coisa tão misturada lá dentro, tão difícil da gente dividi-la, separá-la, mas a palavra de Deus iluminando ali, ela mostra claramente, isso aqui é pensamento seu, alma, e isso daqui é palavra de Deus, é Espírito. Então, é nesse lugar que o Espírito Santo fala conosco.
O Espírito Santo tem comunhão conosco e fala conosco dentro de nós. Quando eu digo fala, eu não estou falando de algo audível, porque não é pelo ouvido humano que você ouve a voz do Espírito Santo. Tem a ver com uma comunicação interior dentro de você. Nós não devemos ficar esperando por sinais externos na nossa vida, porque Deus quer falar no íntimo de nós. Por isso, é importante a gente aprender algo que eu vou estudar hoje ainda aqui com você, sobre esse testemunho interior, esse testificar, esta forma do Espírito Santo falar conosco e se comunicar conosco. E é maravilhoso, assim, é tão fantástico, é tão maravilhoso essa forma do Espírito Santo falar conosco, o que ela não é espetacular. Espetacular, brilhou um negócio no céu, alguém veio e profetizou, um anjo apareceu, isso é espetacular. Mas a forma normal de Deus falar conosco, ela é maravilhosa. Muita gente fica tão buscando o espetacular que perde o maravilhoso que tem a ver com aquela comunhão íntima lá no nosso coração. Não faz parte da aula de hoje, mas em outras aulas vou tocar nesse assunto. Por que muitas vezes então nós não ouvimos a voz do Espírito Santo ou não percebemos a direção de Deus na nossa vida? Porque tem muito barulho na nossa cabeça, tem uma alma muito agitada. Nesse sentido, eu vou recomendar para vocês aqui uma pregação já não é tão antiga, foi nesse ano já, uma pregação onde eu falo assim, sua vida ela é um templo e não um mercado. Então, esta vida que é um templo e não um mercado, depois você ouve nesse canal mesmo essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai te mostrar que essa muita agitação nos impede muitas vezes daquele momento silente, quieto, onde vamos perceber essas direções de Deus na nossa vida, no nosso coração. O espírito humano, então, o Espírito Santo se relaciona com o nosso espírito humano, ele se comunica conosco. Então, isso acontece ali, no nosso espírito humano, no mais íntimo do nosso ser. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, o texto diz assim, o próprio Espírito, aqui se refere ao Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nota aqui que há a palavra testemunhar, né, é aquela palavra assim, sabe alguém que está sendo testemunha, não é? Está dizendo, é isso mesmo, eu vi, eu presenciei, eu estou confirmando isso, ou seja, confirmar, tornar firme, estou solidificando. Então, é isso que o Espírito Santo faz no nosso espírito, ele confirma, ele solidifica, ele traz aquela firmeza, aquela convicção interior. E uma das coisas que ele traz é essa convicção de que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Isso me traz aquela convicção da minha salvação. Por exemplo, se alguém me perguntar, falar, Anésio, depois de que você morrer, você vai para o céu, vai para o inferno, vai desaparecer, o que vai acontecer com você? Depois que eu morrer, que eu deixar esse corpo, eu vou ver Jesus, eu vou estar no céu. Como é que você sabe? Eu sei, é convicção. O Espírito Santo dentro do meu coração, dentro do meu espírito, está lá testificando, eu sei que eu sou filho de Deus, fui adotado por Ele, eu sou propriedade dEle nesse momento, eu dei toda a minha vida para Ele e Ele está guardando tudo isso que eu confiei nas mãos dEle para me receber nos seus, como diz Pedro, nos seus portais eternos, né? Em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 12, olha só, diz aqui, Paulo está falando, por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei, olha só, eu gosto dessa expressão, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Que coisa maravilhosa! Eu confiei o meu coração, a minha fé nas mãos dele e ele vai me dar o quê? O galardão, a recompensa de eu ter crido. E a recompensa é esta salvação, que eu já tenho ela em mim.
e já tenho a vida eterna em mim, mas uma vez desfazendo esse corpo, eu vou, assim, estar para sempre com o Senhor. Esta convicção vem desse testemunhar do Espírito Santo no meu coração, como disse lá o texto que nós já lemos de Romanos 8. Então o Espírito Santo ele fala conosco através dessa confirmação, dessa firmeza, dessa convicção interior. Então muitas vezes você vai perceber isso, que a voz do Espírito Santo é uma voz que você sabe. Não é alguma coisa que você ouviu, mas é uma convicção. E aquela convicção você percebe, é assim que foi o Espírito Santo que falou comigo. Então não foi palavras, muitas vezes é um saber interior, é uma convicção interior. Uma outra forma de Deus, do Espírito Santo falar conosco ali, ou uma outra forma de interpretar este falar do Espírito Santo ao nosso coração, é uma impressão no íntimo, mas uma impressão muito forte, aquilo que ficou assim, ó, gravado em mim. Alguém veio e imprimiu algo dentro de mim, eu tenho agora aquela imagem dentro de mim, eu tenho aquela convicção, eu tenho aquele saber, eu tenho aquela palavra, eu tenho algo firme e sólido dentro de mim. Em Atos 27, versículo 10, Paulo está no meio de uma tempestade e diz assim, e ali eles estavam quase já experimentando o naufrágio, o que de fato veio acontecer, e Paulo diz assim, senhores, eu vejo que a nossa viagem se tornará desastrosa e acarretará para grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Quando Paulo falou isso, aliás, eu falei aqui, mas Paulo falou isso antes deles zarparem, não é? Não ouviram Paulo. E depois aconteceu realmente o problema. Mas quando Paulo diz, eu vejo, ele estava vendo o quê? O que Paulo viu? Na verdade, Paulo tinha um saber interior, ele estava percebendo algo. Alguma coisa lá no fundo, lá no íntimo dele, ele sabia, isso aqui vai dar errado, não é para ir, eu sei que não é para ir, ele tentou alertar o chefe do navio e tudo mais, ninguém deu ouvido para ele. Agora, eu acho interessante porque Paulo mesmo ele percebendo que tudo aquilo que ele estava falando vinha de Deus, eu gosto do jeito discreto e elegante dele comunicar. Por isso, meus queridos, quando você tiver aquilo que a gente fala, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma convicção no meu interior de uma orientação para dar para alguém. A melhor forma de fazer é não chamar atenção para nós, quando nós percebemos uma direção de Deus. O que eu quero dizer? Por exemplo, dentro dos movimentos de renovação, movimentos pentecostais, quando uma pessoa tinha uma experiência de uma palavra de Deus, uma convicção, ela chegava para o outro e falava, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus falou comigo. Para que tudo isso, meu irmão? Para, chama o teu amigo, dá um conselho para ele, fala, querido, eu queria te falar uma coisa que é uma impressão muito forte aqui no meu coração, que eu queria falar com você, e você julga se deve ou não seguir essa palavra. Então, esse jeito discreto e elegante de se falar é o que a gente vê na vida dos apóstolos. Um outro detalhe é uma percepção interior. Você vê isso em Marcos 2,8, com relação a Jesus, diz assim, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Olha só que coisa interessante, Jesus, a gente diz, ele leu o pensamento dos caras, seria mais ou menos isso? Jesus percebeu no espírito deles o que os outros estavam pensando. Quando nós estudarmos aqui os dons, você vai entender que isso aqui é dom do discernimento de espírito, misturado ali com uma palavra de conhecimento. Nós vamos estudar esses dons do Espírito Santo. Mas note que foi uma percepção interior. Aquela percepção quando você tem que alguém está te enganando. Aquela percepção que você tem quando uma pessoa fala tudo certinho, mas você fala, mas tem alguma coisa errada. Alguma coisa não bate. Tem algo que não está aparecendo nas telas, mas que está no inconsciente, ele está ali por detrás, está nas sombras, não é? É assim que Jesus via a questão ali com os fariseus. Uma outra forma de interpretar ou de entender esse falar do Espírito Santo conosco é um saber interior. Lucas capítulo 6, versículo 8, diz assim, aliás, referindo-se ao mesmo texto que nós lemos de Marcos, só que agora em Lucas ele fala, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando.
Este saber interior é uma convicção. Eu não sei nem te explicar, mas eu sei. É mais ou menos aquela sensação assim que você está num lugar e fala, é hora de ir embora. Por quê? Não, eu sei que eu tenho que ir embora, eu vou embora. Você precisa ir, você precisa sair. Eu não estou falando de se tornar aquela pessoa esquisita, sabe, que ouve Deus o tempo todo. Mas sei lá, eu uso tanto isso quando às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu falo, é melhor não ir por esse caminho, eu vou por outro caminho e vou, acabou. Sigo. Se deu certo, se deu errado, eu não sei, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo e acabou. É interessante isso. Então, às vezes nós temos essas direções de Deus para a nossa vida, um saber interior, que nós precisamos ligar isso com um dos itens que eu ainda vou falar aqui com você. Deixa eu seguir aqui que você vai entender melhor. Uma outra forma é uma voz interior. Essa voz interior é uma voz muito discreta, está isso em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, quando diz assim, quer você se volte para a direita ou quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Eu acho interessante essa maneira de dizer assim, a voz está atrás, não é que tem alguém aqui atrás de mim falando, é aquela, você vai fazer alguma coisa, você vai fechar um negócio e aquela voz diz para você, não. E você simplesmente fala, não, obrigado. Às vezes acontece, o vendedor chega para mim, não, mas essa é a última peça. Tá bom, vende para alguém. Ah, mas o senhor não quer? Não quero. Obrigado. E Anésio, o que foi depois? Não sei, eu sei que eu segui aquele não interior. Então, às vezes é um sim interior. Então a gente precisa aprender a seguir melhor essa voz interior. Aliás, eu acredito, gente, que muita encrenca que a gente passa na vida, passa por não ouvir essa voz interior que Deus fala conosco. E tudo isso tem que estar conjugado ou junto. Lembra quando eu falei que ele sabia? Como é que ele sabia? Eu te digo, através do que eu chamo a paz interior. E aqui tem dois textos que eu quero te falar. O primeiro texto é de Colossenses 3, versículo 15, que diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A palavra árbitro aí, na língua grega, significa decidir, determinar, dirigir, controlar, ordenar. Seja a paz de Deus o que ordena o teu coração. Ordenar é colocar em ordem o teu coração. Então, quando às vezes no nosso coração nós estamos com prioridades erradas na nossa vida, a paz de Deus, ela vai sumir nesse momento. Você vai perceber que tem alguma coisa estranha, alguma coisa esquisita, alguma coisa não está certo. Perdeu a paz. E aí, você tem que buscar essa paz. Por isso que o outro texto que eu quero ler, 1 Pedro 3,11, diz assim, aparte-se do mal e faça o bem. E olha agora a expressão, busque a paz, você tem que buscá-la e siga. Então, esse buscar a paz, eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque quando eu era criança eu tinha uma brincadeirinha com os meus irmãos que chamava cabra cega. Você amarrava aqui uma venda aqui nos olhos, você não enxergava nada, e aí você tinha que achar algum objeto, ou uma pessoa, tinha que achar uma pessoa, e o outro ficava às vezes só direcionando você. Isso, está esquentando, vai mais para a direita, vai mais para a direita, está esquentando, não, está esfriando, aí você tinha que voltar. Você estava errando ali o objeto e depois você tinha que descrever o objeto, por exemplo, que você pegava. Algumas vezes nós temos que ter essa experiência com relação à nossa paz. Às vezes nós estamos tomando algumas decisões, isso, está certo, você está em paz, mas daqui a pouco você começa a perceber que aquela paz está indo embora. Para, diminui, não é por aí. Esse aqui não é o caminho, você está errando o caminho, volta logo enquanto dá. Volta aqui, isso aqui não, ou isso sim, isso não. Você vai discernindo, separando as coisas, buscando a paz. E a paz então ela se torna o quê? Esse árbitro do teu coração, o que te controla, o que te dirige. E o que ordena a tua vida, organiza a tua vida e a tua mente. O problema nosso é que nós temos 5 entradas muito fortes de comunicação para dentro de nós. E essas 5 entradas muito fortes chamam-se 5 sentidos físicos. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Que são fantásticos, maravilhosos. Deus nos deu
para nos relacionarmos com o mundo. Mas ora, para ouvir a voz de Deus não é por esses 5 sentidos físicos. Para ouvir a voz de Deus é pela intuição, é por aquele saber interior, é pela paz, é diferente. Tudo é válido os 5 sentidos físicos para você degustar, para você cultuar a Deus, não é? Perceber Deus na natureza e cultuá-lo, é maravilhoso isso. Mas, para ouvir a voz do Espírito, a direção de Deus, tem a ver com a paz interior, com a intuição, com o coração voltado para Deus. Então, pelo fato da gente estar muito acostumado com sinais, sinal vermelho, paro, sinal verde, posso andar, placa, vire à direita e você vira. Então, nós estamos tão acostumados com sinais visuais que quando a gente quer a direção de Deus, a gente pede para Deus, porque sinais visuais. E aí, você erra o caminho tentando acertar. Jesus falou que o caminho de Deus é um caminho estreito. Um caminho estreito é um caminho de princípios, esses são os princípios, não adianta você tentar outra coisa. E aí nós corremos aquele problema de preguiça espiritual. Vocês percebem, por exemplo, quem me acompanha há muitos anos, ou se você nos acompanha agora, por esses últimos vídeos e tudo mais, principalmente as pregações de domingo, em quase todas elas eu te falo, tempo com Deus, tempo de oração, leitura da palavra de Deus, adoração, louvor, perceber Deus na natureza. Para quê? Para ficar com o coração sensível, para perceber essas direções de Deus na sua vida. Mas o indivíduo não quer saber de Deus, não pega na Bíblia para ler mó tempão, não tem vida de oração, é viciado em qualquer outra coisa, em série, em jogos, tudo mais, que são bons como lazer, não estou dizendo que é ruim não, mas você dedica tanto tempo a só essas coisas de informações e não dedica tempo à palavra de Deus, à oração, à quietude, a ouvir Deus. Aí quando você precisa tomar uma decisão, você não ouve nada. Sabe o que você lembra? Elias. Elias, por exemplo, Deus chegou para Elias e falou, Elias, vai lá para o rei e fala para ele, vai chover. O que o Elias fez? Chegou para o rei, falou, vai chover. Deus primeiro fala para o rei, não vai chover. Ou seja, vai ter seca na terra, não vai chover. Ele chegou para o rei, encontrou o rei e falou, não vai chover. E não choveu. 3 anos e pouco lá de seca. Aí Deus chega para Elias e fala, agora vai para o rei e fala, vai chover. Aí o rei, ele procurou o rei, e ele tinha que falar o quê? Vai chover. Mas aí o rei, quando viu, falou, você é o perturbador de Israel. Elias deveria fazer o quê? Falar, rei, não vou discutir. Eu vim aqui para te dizer o seguinte, agora vai chover. Elias não fez isso. Sabe o que ele fez? Perturbador é você! E aí, sabe, pegou ali, fez passeata e tudo mais, você e tal, e fez aquele escândalo todo em cima do rei. Aí desafiou, você tem seguido os profetas de Baal, eu desafio esses profetas, fez um desafio, sabe, o conflito dos deuses, né? Yahvé contra Baal, o Deus que responder por fogo, e ali fez aquele negócio no altar, e Deus falou, Elias, o que você está fazendo? Mas Deus honrou Elias, mandou fogo lá sobre o altar, fez tudo aquilo, matou os profetas de Baal. Aí a rainha falou, eu vou matar o Elias. Aí Elias fica com medo e foge, vai para a beira do rio e começa a entrar em depressão. Ele não ouve mais a voz de Deus, não tem mais direção de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não mandou ele fazer nada daquilo. Foi ele que foi fazendo. Deus honrou, mas Deus não mandou ele fazer nada daquilo que ele fez. Elias já não estava mais ouvindo a Deus. Mas como era um profeta e Deus era quem ele tinha ali para agir, e mais outros, né? Mas estavam mais calados do que Elias. Então Deus usou Elias. É por isso, gente, que a gente não deve buscar ser usado por Deus. A gente deve buscar ser aprovado por Deus. Usar, Deus usa qualquer um. Deus usou até o diabo, Deus usou uma mula. Deus usa o que ele quiser usar. Mas aprovado por Deus, a Bíblia diz assim de Jesus, que Jesus foi aprovado por Deus. Não é? E Paulo também fala ao Timóteo que ele queria ser aprovado por Deus. É isso que a gente precisa buscar. E Elias não buscou, ele buscou só ser usado. E foi. E aí entra em depressão. Aí não ouve a Deus, fez uma caminhada que duraria
estourando, com todas as paradas, mais 2 dias, ele levou 40 dias, ou seja, ficou andando em círculo, aí achou uma caverna, entrou na caverna, aí queria ouvir a voz de Deus, não ouvia, aí tempestade ele ouvia, trovão ele ouvia, terremoto, mas ele não ouvia Deus. Quando ficou tudo quieto, que parou tudo, aí ele ouve a voz de Deus. Inclusive a voz de Deus, sabe qual era? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Volta do caminho. Ou seja, volta lá, igual Apocalipse, né? Lembra-te de onde caíste e volta lá na prática das primeiras obras. Volta lá onde você me ouvia. Muito bem. Quando nós ficamos com essa vida perturbada e agitada, a gente não ouve mais a Deus. Aí a gente busca o quê? Sinais. Quer buscar sinais. Ah, Nésio, mas Deus não guiava Israel com sinais, com fogo, a coluna de fogo, a nuvem, né? E tantas outras experiências, como Gideão, por exemplo, né? Que pediu lá para molhar o sereno, molhar tudo ao redor e não aquela porção de lã, e depois molhar só a porção de lã e nada ao redor. E Deus respondeu com sinais. Por que razão? Deus guiava o povo por sinais porque era a única maneira deles compreenderem a direção de Deus. Gente, eles não eram nascidos de novo, eles ainda não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Você vai ter o Espírito Santo habitando do Pentecostes em diante. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus e enviou o Espírito Santo. A partir dali para trás, você não tem gente nascida de novo. O que você tem ali no Espírito Santo? Ninguém ali tinha o Espírito Santo permanente em si. Ninguém tinha o Espírito Santo habitando em si. Você tinha o Espírito Santo em algumas ocasiões vindo sobre reis, sobre sacerdote, sobre juízes, que é a mesma coisa que rei, só que anterior, e sobre profetas, para realizar alguma coisa específica, uma missão específica, e logo ele os deixava. Mas, por isso, eles precisavam de sinais. Mas Deus não quer guiar o seu povo por sinais. Deus quer um relacionamento com o seu povo, um relacionamento íntimo. Deus não quer ser seu guru. Deus quer ser seu amigo, seu pai. Um relacionamento próximo com você. Em Lucas 11:16, fala aqui no Novo Testamento, outros tentando pediam dele um sinal. Em Mateus 16:4 diz, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado. Por isso que tem gente que fica perdidaço, porque ele não para ouvir Deus, ele não tem tempo de oração, ele não tem tempo de se dobrar, ele não se arrepende dos seus pecados, ele não limpa o coração diante de Deus, e aí, Deus, fala comigo, Deus fala, fica quieto, pede perdão, volta ao coração, aí você vai conseguir me ouvir, não é? Gente, Deus nos direciona por esse testemunho interior do Espírito Santo. Agora, existem outras formas de direção? Também existem, mas são algumas que a gente tem que tomar cuidado quando nós buscamos essas formas espetaculares, porque elas têm algumas regras sobre elas. Vamos citar algumas delas. Sonhos, por exemplo. Vamos lá, gente. Eu, como pastor, acontece muito das pessoas chegarem para mim e falarem, pastor, eu preciso falar com você. Tá bom. Aí ele vem e me conta um sonho. Não, é que eu tive um sonho, que eu vi um cavalo vermelho com um cavaleiro roxo e tinha uma flecha azul. E aí apareceu o Cebolinha e o Pato Donald. E aí, sabe, aquela coisa assim, estrambólica, tudo mais. Pastor, o que é isso? Às vezes a primeira pergunta minha fala o seguinte, o que você comeu na noite antes de dormir? Porque muitos sonhos nossos têm a ver com químicas dentro do nosso corpo. Deu gases lá em você de noite e você teve sonho, meu querido. Você teve uma indigestão e você vai ter sonho. Você teve um dia muito agitado, você vai ter sonho. Você assistiu filme de terror, ou filme que mexeu muito com as suas emoções, você vai ter sonho. Você passou 3 horas, sabe, finalizando ali uma série, por exemplo, só assistiu aquilo, à noite você vai sonhar com aquilo. Livro de Eclesiastes diz assim, capítulo 5, versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos. É isso. Do que você faz bastante, das coisas que você mexe bastante, vem os sonhos.
Ah, mas Deus não pode me revelar algo em sonho? Claro que sim, várias vezes nas Escrituras existe direção de sonho, mas uma coisa você vai notar, assim que a pessoa acorda, ela já entendeu que o sonho era uma direção de Deus. Jacó teve um sonho, e o sonho era assim, maluco também, uma escada com anjos subindo e descendo e tudo mais, aquela coisa toda. Quando ele acordou, ele entendeu, Deus estava aqui e eu não sabia. Ele faz ali oração diante de Deus e tudo mais. Então, ele já entendeu o sonho. Então, meu querido, se você acordar e não sabe o significado do sonho, Deus é inteligente. Para que ele vai te falar uma coisa que você não entende? Né? Então, mas Faraó teve um sonho e foi José que interpretou. Nabucodonosor teve um sonho e foi Daniel que interpretou. Sim, você é Faraó? Você é Nabucodonosor? Não, querido. Na verdade, você é melhor do que ele, você é filho de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você, fala com Deus diretamente, você não precisa de um intérprete nesse sentido. Deus fala conosco através de sonhos, sim, mas por favor, nem todo sonho é uma revelação e talvez muito menos ainda uma premonição. Tem gente, por exemplo, eu sonhei que teve um acidente, pronto, o cara fica dentro de casa, não sai por uma semana, tudo mais. Meu querido, sonhou, te perturbou? Ora. Eu sonhei com você? Ora. E outra, às vezes não é nem para contar a pessoa, é uma coisa sua. Eu estou lembrando de uma história. Eu estava aqui na Carisma e acabou o culto, né? Antes da pandemia, isso tudo, né? Ela bateu tempo antes, faz uns 5 anos atrás ou mais, já estou meio perdido no tempo com essa pandemia. Uma irmã me procurou depois do culto, aliás, antes do culto, ela falou, Anésio, eu preciso falar com você. Já estava para iniciar o culto, falou, depois do culto a gente conversa, pode ser? Claro, mas é muito importante. Eu falei, alguma coisa que eu não possa começar o culto agora, que eu já ia para começar o culto. Não, pode esperar. Eu falei, tá bom. Imagina, alguém falando, é muito importante, mas dá para esperar o culto acabar, quer dizer, é tão urgente assim, né? Tá bom. Quando terminou o culto, eu desci e tudo mais, a pessoa já era uma das primeiras a falar comigo. Então, eu sonhei com você. Eu falei, E o que foi? Então, eu sonhei que você morreu. Eu falei, legal, hein? Sonhou que eu morri e veio me contar desse jeito, com esse drama todo. Você vai ver, hein? Eu vou sonhar que você morreu, eu vou te contar também. Já pensou teu pastor chegar assim e falar, sonhei que você morreu? Já pensou? Pois é. Desculpa o tempo. Irmã, sem noção, né? Ainda bem que eu não sou, estou sendo sincero, eu não sou supersticioso, eu não sou ansioso, quem me conhece sabe disso, e eu não sou preocupado. Que eu vou morrer. Precisa de revelação que eu vou morrer? Se Jesus não voltar antes, eu morro mesmo, meu querido, assim como você. Então um dia eu morro. Até aí. Mas muita gente confunde fé com superstição. Não seja supersticioso com sonho, sabe? Às vezes você sonhou com alguém e às vezes no sonho a gente espelha coisas do nosso próprio coração, conflitos da nossa própria alma e às vezes trocando os personagens. Às vezes é uma coisa mal resolvida entre você e seu pai, lá da infância, e você sonha agora de um chefe seu do trabalho, simplesmente transportou aquela autoridade paterna para a autoridade do chefe do trabalho. São coisas do coração, às vezes são confusões mentais, e às vezes são revelação de Deus. Anésio, como eu vou saber se é revelação de Deus? Acabamos de estudar. Convicção interior, saber interior, paz. Quando Deus fala, você sente paz. É isso. Uma outra forma de Deus falar com a gente é através de visões. Eu leio aqui um texto longo com vocês, Atos 16, versículos 6 a 10, conta assim. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, eu gosto da expressão Espírito de Jesus, né? O Espírito de Jesus os impediu. Abrindo só um parênteses aqui para você, nós vamos estudar esse texto mais adiante. Então, se você tem perguntas sobre o fato do Espírito Santo ter impedido, quando a gente estiver estudando Atos 16, eu vou falar sobre esse assunto, só não vou ampliar o assunto agora. Continuando. Então, contornaram a Mícia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, com trajes macedônicos, né, estava em pé e lhe suplicava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão,
preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Perceba aqui, Deus deu uma visão para Paulo. Paulo repartiu a visão com os companheiros, obviamente dando a opinião dele. É o cara da Macedônia. Nós estamos aqui na beira-mar já mirado para a Macedônia. Vocês perceberam que qualquer canto que a gente ia, a gente percebeu que não era para ir. Então é para a gente seguir adiante. Agora a gente vai pegar o barco e vamos para o outro lado. Eles concluíram que era Deus direcionando aquilo. Como é que eles concluíram? Eu já falei, paz interior. Mais ou menos assim, Paulo, temos paz nisso. É isso aí. Eu acho a mesma coisa. Eu também. Viajaram para Macedônia, passaram ali por Neápolis, entraram em Filipos. Lá em Filipos, procuram um lugar de oração, encontram as mulheres, pregam o evangelho, elas se convertem, começa ali na casa de Lídia a igreja em Filipos. Depois eles vão e aí tem Tessalônica. E aí você tem até a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses, que são cartas direcionadas a essas igrejas na Macedônia, que Deus tinha orientado ali para Paulo. Viu? Era mesmo uma visão de Deus. Então, a visão é uma maneira de Deus falar conosco através da nossa imaginação. A gente como que vê cenas na nossa mente. Agora, ao concluir a visão, você tem um entendimento. Agora, alguém fala, Nésio, eu tive uma visão, mas eu não entendi. Guarda no coração. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer assim, que é como se na minha mente eu tivesse alguns ganchos. Gancho igual desde pendurar roupa, tá? Peguei, tirei uma blusa, pendurei lá no gancho, tá? No cabide. E tem alguns cabides aqui na minha mente. Quando eu vejo, tem uma visão ou uma profecia de alguém e não encaixou alguma coisa, eu percebo, busco a paz, não tive paz, não entendi, não encaixou, eu pego, tiro, coloco lá no gancho, coloco no cabide e deixo lá. Mais adiante a vida segue e alguma coisa aponta para aquilo, eu falei, agora entendi, olha que legal. Bom, ou se não, apodrece lá, nunca mais eu nem lembro daquilo. Então, faz isso, porque a maneira de Deus te guiar não é por profecia, não é por visão e nem por sonho. A maneira de Deus te guiar é através do testemunho interior. O sonho tem que bater com o testemunho interior, com a paz. A visão tem que bater com o testemunho interior, com a paz. A profecia tem que bater com o testemunho interior, com a paz. Olha, por exemplo, a experiência de Pedro. Diz assim, Atos 11, de 5 a 12. Pedro está contando, eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase tive uma visão. Vi algo como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Isso aqui eram tudo alimentos que judeu não podia comer, tá? Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mata e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu uma segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido no céu. Na mesma hora, chegaram à casa onde eu estava hospedado, 3 homens que me haviam sido enviados lá de Cesareia. E o Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. E aí conta a história, lá em Atos 10, na verdade, que Paulo está repetindo essa história já, né? Lá em Atos 10 tem a história de Cornélio, um homem temente a Deus que buscava o Senhor e que ele não era judeu, ele era italiano. Então Deus estava mostrando porque o judeu achava um italiano, né? Alguém que não é judeu, é impuro. E Deus falou, não chame impuro que eu purifiquei. Vai lá pregar o evangelho para eles. Foi isso. Pedro foi lá, pregou, foram cheios do Espírito Santo e foram batizados nas águas. Então, é interessante o seguinte, Deus mesmo disse o que fazer com a visão. Quando Pedro tem a visão, está meditando nela, chega um pessoal, olha, chegou um pessoal, Pedro, tem um pessoal aqui querendo que você vá com eles para Cesareia. A paz interior, o Espírito me disse, vai com eles. Então nota, a direção é o Espírito Santo que dá no seu interior. Porque às vezes você fala, gente,
Não, mas aquele irmão teve uma visão para mim e eu segui e deu tudo errado. Ué, quem mandou você seguir a visão do irmão? Você tem que seguir a direção que o Espírito Santo fala no seu interior. Busque a paz e siga-a. Não tem paz? Não faça. Então, nós não devemos ficar buscando experiências espetaculares. Eu quero uma visão, eu quero um sonho daqueles. Nós devemos buscar Deus. É Deus que a gente precisa buscar. Tem outros aqui, vamos lá. Anjos. Atos 27, versículo 23 e 24, diz assim: pois ontem à noite, Paulo disse, naquela história lá do naufrágio dele, né? Já estava assim, com vela do navio quebrado, jogaram coisas no mar. Pois ontem à noite, ele disse, Paulo, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com vocês. O que esse anjo fez? Simplesmente confirmou alguma coisa que já estava no coração de Paulo. Paulo sabia que ele ia para Roma, ele sabia que ele ia para César. Ele falou, se eu não vou morrer e você está aqui do meu lado, você não morre também, vem comigo. Né? Na verdade, o anjo ainda disse para mim que todos vocês não vão morrer. Então, fiquem tranquilos. Ele falou que ele vai guardar a vida de todo mundo. Veio o naufrágio, o navio quebrou, mas todo mundo se salvou. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Paulo está corrigindo aqui os colossenses, dizendo que tinham pessoas que chegavam no meio da igreja, dizendo que teve visões de anjos, visões celestiais, e dominavam a vida das pessoas com aquelas visões. Paulo falou, não, você não tem que seguir pessoa porque ela contou uma coisa totalmente espetacular acerca da tua vida. Você não precisa, ela não é superior a você. Você é parte do corpo de Cristo, então você vai ouvir a Deus diretamente e Deus vai falar com você. Então, você precisa tomar cuidado, meu irmão, porque assim, quando você pega algumas seitas que existem no meio, algumas seitas, no meio do cristianismo mesmo, você vai ver algumas seitas assim, normalmente essas pessoas contam de visões de anjos que tiveram. Apareceu um anjo e mandou eu escrever esse livro, apareceu um anjo que me ditou não sei o que lá. Quando o cara fica falando muito de anjo, de fogo, disso, daquilo, eu confesso para vocês, eu viro a página. Não é pessoa que eu ouço muito, não. Confesso para vocês, não é pessoa que eu ouço muito, não. Porque quem tem essas experiências com Deus, não fica contando para os outros para se ensoberbecer, para se falar que é maior. Paulo mesmo fala, afirmando que eles são maiores do que vocês. Parece que o cara é muito mais espiritual do que você, parece que o cara é o cara, ele é assim, secretário executivo da Santíssima Trindade. Deus não faz nada sem falar com ele, não, ele sabe de tudo, Deus guia ele o tempo todo. Você vai ver que nem os apóstolos sabiam disso o tempo todo, meu irmão. Aquele texto que eu falei para vocês de Paulo lá, que foi para tal lugar, o Espírito impediu, ia para tal lugar, o Espírito impediu. Na verdade, eles estavam perdidaço, sem muita direção, não sabiam o que fazer, até que finalmente eles entenderam o caminhar de Deus para eles. Nós vamos estudar isso quando a gente estudar o livro de Atos. Mas você vai ver outros fatos da Bíblia Sagrada. Paulo mesmo, tem uma mulher que vinha gritando lá, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Isso deu por 3 dias para Paulo entender e discernir que era um demônio ali falando. Paulo levou 3 dias. E às vezes a gente acha que a gente tem que saber de tudo, ter revelação de tudo, né? Saber tudo de mundo espiritual. Nada disso, meu querido, nada disso. Anda com Deus, busca paz e siga. Tem muita gente, como eu digo, tem muita gente buscando o espetacular, quando o maravilhoso, que é essa comunhão íntima com Deus, está aqui à nossa disposição. Deus fala com a gente em profecia também, fala. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, Paulo fala para seguir aquelas profecias, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então, é interessante, Paulo fala que existem profecias, só que eu quero explicar mais adiante o que são essas profecias. Mas quando você tem uma profecia que é de Deus, meu querido, combate firmado nelas o bom combate, como diz a versão de Almeida, não é? Elas vão ser um sustentáculo para você.
quando você está no meio de um problema, se lembrar de uma palavra de Deus, aquilo te fortalece. Se mantém a sua fé, você sabe que Deus falou com você. Eu estou lembrando de um caso aqui, que não é um caso de uma profecia, foi o caso que eu estava no meio de um sequestro, tinha sido sequestrado e até achei que eu ia morrer ali, e me veio à mente, me veio do coração o texto de Salmos que diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Pois é, não morri, vivi e estou contando para você as obras de Deus. Então se cumpriu e foi firmado naquilo que eu tive paz. Eu fiquei em paz o tempo todo, no meio daquela aflição e confusão. Estava tudo borbulhando com aflição, uma tempestade ao meu redor, e eu estava em paz naquele momento. Então, a profecia, muitas vezes, é essa revelação de Deus para nós que nos fortalece. Mas deixa eu explicar melhor para você o que é profecia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Você percebe que no texto aí não está para direção? Pois é, profecia não é para direcionar você. Profecia não é para falar para você o que você tem que fazer. Profecia não é para dirigir a tua vida. Profecia é para te edificar, profecia é para te encorajar e a profecia é para te consolar. Porque quem te dirige é o Espírito Santo. Ele fala com você. Ah, mas o profeta falou que era para eu largar o emprego. E você seguiu o que o profeta falou? Então, você seguiu a voz do profeta, não a voz de Deus. Porque você tem que seguir a voz de Deus, você tem que seguir aquilo que Deus fala com você. Irmão, eu já recebi profecia mandando eu casar com uma menina, que eu não casei com ela, e hoje eu dou graças a Deus, sem nenhum assim, desprezo com aquela irmã em Cristo, que graças a Deus seguiu a sua vida. Mas assim, eu não segui a voz do profeta, entendeu? Eu não tinha paz naquilo, era uma confusão toda aquela coisa que tinha acontecido, não é? Eu não segui isso. Então, são profecias. Já aconteceu na minha juventude. Uma moça chegou para mim e falou o seguinte: eu tive uma revelação de Deus, de que você vai casar comigo. Eu falei: eu não tive a mesma revelação. Eu não tive. E aí? Como é que fica? Então, as pessoas, às vezes, como a Bíblia mesmo fala, que os profetas profetizam os enganos do seu próprio coração. Profecia não é para direcionar a sua vida. Mas, Anésio, uma vez eu recebi uma profecia e ela se cumpriu. Você teve paz, amém, glória a Deus. E daí? Glória ao profeta ou glória a Deus? Não é? Então, a profecia te edificou, a profecia te encorajou, a profecia trouxe consolação ao teu coração. É isso que a profecia faz. Inclusive, a profecia ela deve ser sempre julgada. Mas o cara profetizou, mas ela tem que ser julgada. Já teve um profeta que uma vez chegou para mim e disse: assim diz o Senhor. Eu falei: eu não acredito, você não está falando da parte de Deus para mim. Toma cuidado, porque quem não ouve, Deus castiga. Eu falei: mais um motivo para eu não acreditar que Deus está falando através de você. Eu estava num culto, eu não era pastor ainda, e o meu pastor estava lá, ele estava dirigindo louvor e ele ia pregar. Estava dirigindo louvor, tal, teve aquele momento gostoso, a igreja quieta, tal. O irmão, começou a falar em línguas mais alto do que todo mundo, e aí começou a querer profetizar, o pastor puxou outro cântico, a igreja toda cantou e não deixou o cara falar. Aí aconteceu de novo, o pastor de novo outro cântico e não deixou o cara falar, né? Aí o cara insistiu, aí daqui a pouco o cara berrou lá, disse: meu servo, meu pastor chegou assim e falou para ele: senta. Não vai falar aqui não. O cara ficou quieto, tudo mais, tal. Saiu, acabou o culto, daí o cara voltou. Aí o pastor falou: olha, eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei a tua origem, e eu não estava em paz de deixar você falar para toda a igreja. Se você tem alguma coisa para falar comigo, já que você ia falar meu servo, fala comigo, estou aqui, fala. Aí a profecia era: pastor, porque Deus está muito triste com essa igreja, porque as mulheres estão usando calça comprida, porque não sei lá. O pastor falou: vai profetizar isso em outro lugar, aqui não. Então você nota, a profecia tem que ser julgada.
Para isso existe liderança no meio da igreja, que diz o que pode ou o que não pode acontecer. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim: tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. É importante eu dizer para vocês que aqui, esse texto de profecia, não é bem esse ambiente de profecia que a gente conhece dos movimentos carismáticos, renovados ou pentecostais. Não é isso, tá? Tem mais a ver com o ensino das Escrituras e revelação das Escrituras do que propriamente essas coisas. Porque a gente, às vezes, confunde ministério do profeta com dom de profecia. Nem me pergunta sobre isso aqui, porque isso vai ser aula posterior nossa. Mais adiante, quando estudarmos sobre os dons, nós vamos estudar que são dons ministeriais, que é o ministério do profeta, e os dons espirituais, que é o dom de profecia. São coisas diferentes, que a gente explica isso para vocês depois. Mas toda profecia deve ser julgada. E como que ela é julgada? Ela tem que estar de acordo com as Escrituras. Ela tem que estar de acordo com o espírito da palavra de Deus. Ela tem que estar de acordo com os princípios já estabelecidos nas Escrituras Sagradas. São esses princípios que direcionam a nossa vida. São esses princípios que nos orientam, né, na paz. Você não pode, uma profecia vem contrário a algo da palavra de Deus. Não pode, ela tem que ser julgada. Mas ela também tem que ser julgada pelo espírito das Escrituras, que é o amor. Ou seja, a profecia ela tem que trazer paz, ela traz edificação, ela traz conforto, ela traz consolo. É isso. Quando você ouve uma profecia que é da parte de Deus, você simplesmente pega, levanta as mãos para os céus e adora a Deus, ou você aplaude a Deus, ou você fala, obrigado, Senhor, o Senhor existe. Eu termino citando para vocês Atos 2, de 42 a 47. Esse texto é um texto básico, contando da vida da igreja. Conta ali os princípios, colunas que sustentaram a igreja de Jesus, resumida naquele texto. E é isso que deve direcionar a nossa vida. Nossa vida tem que ser uma vida fundamentada em princípios, para que a gente possa entender quando Deus dirige a nossa vida. Então eu vou citar algum desses princípios que estão nesse texto. Um deles é andar na sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina saudável, o ensino saudável das Escrituras. Deus nunca vai te trazer uma direção contrária às Escrituras ou contrária à doutrina da vida cristã, a doutrina saudável. Então, a profecia ela tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia mostra sobre uma vida saudável. Outra coisa também, então, se você quer ser guiado por Deus, você tem que andar nesses princípios. Porque muitas vezes Deus nem precisa te falar nada, meu irmão. Aliás, esse pessoal que fica falando que Deus me falou, eu falei, poxa, você não tem princípio na tua vida, que Deus, você é um bebê, que Deus precisa falar com você o tempo todo, anda para lá, anda para lá, anda para lá, é assim? Existem princípios na vida da gente que, assim, Deus já deu a sua palavra para nós, Deus já deu a sua direção para nós, segue isso. E aqui estão os princípios. Tenha tempo com as Escrituras. Tenha tempo para ouvir mestres, líderes que te ensinam o evangelho saudável. Quando você tem um evangelho saudável, que ensina você a ter bons relacionamentos na sua família, bons relacionamentos de comportamento, bons relacionamentos de organização pessoal, isso tudo te ajuda a ser guiado por Deus. Simplesmente seguindo essa sã doutrina. A palavra doutrina é a palavra de didaquê, né? O didaquê saudável para você, um ensino saudável para a tua vida. Outro princípio, ali em Atos 2, é a comunhão. Então, quando você busca bons conselhos, conselhos sinceros de gente que conhece a Deus e que nos conhece também. Então, muitas vezes, direções para a minha vida eu consigo me aconselhando com os meus amigos. Eu abro o coração para eles, conto, eles falam, olha, é melhor realmente, olha, é melhor isso daqui, olha que bom. Por exemplo, quinta-feira passada, toda quinta-feira a gente reúne aqui a liderança da igreja, os pastores da igreja, a gente bate um papo pela internet, né, por enquanto. E ali naquele bate-papo, eu trouxe a eles algumas coisas de direção nossa, direção administrativa, aqui da Carisma. Falei, gente, olha, é isso, todo mundo está nessa, estamos em paz, é isso mesmo. Olha, está certo, também, olha, você estava falando, eu percebi, é essa mesma direção de Deus para a gente. Estamos em acordo, estamos em paz. Às vezes,
nós nos cercamos de pessoas que simplesmente falam o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir. Porque às vezes os nossos próprios amigos nos corrigem e falam, não é esse o caminho. Então, aprenda a ouvir também esses bons conselheiros através de ter comunhão com irmãos, abrir o coração. O partir do pão é a ceia. Partimos do pão aqui no domingo passado, a ceia. E na ceia é interessante, a Bíblia diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, examine o coração. Quando a gente faz um examinar do nosso coração, a gente analisa o nosso coração. E às vezes a gente percebe, puxa Deus, eu não sei nem contar quantos minutos eu tive, ou de oração, ou de tempo com a palavra. Aí você percebe que você estava longe de Deus. Examine. Mas assim, depois se arrepende, toma do pão, beba do cálice, volta à comunhão com Deus. Então, o partir do pão faz a gente fazer essa análise. Sempre é importante a gente analisar o nosso coração para ver. É interessante, o texto de Ageu, 2 vezes o profeta Ageu fala assim, considerai os vossos caminhos, ou considerai o vosso passado, né? Considerai os vossos caminhos. Atente pelo que você tem feito, porque muita coisa você está errando ali e você não está atentando. Orações, diz ali ainda no texto de Atos 2. Então, oração está falando de vida de devoção, de pedir a Deus, de orar pelos outros. Eu sonhei com fulano. Ora. Eu estou dirigindo, lembrei de um irmão. Orei pelo irmão. Eu estava preparando o estudo de domingo, lembrei de alguém. Orei pela pessoa. Abençoei. Ouvi a Deus. Então, na oração a gente fala com Deus e a gente ouve a Deus também. Então é importante o tempo de oração. A Bíblia ali fala também do temor, né? Não fazer nada que desagrade a Deus, né? Esse é o temor do Senhor e ele é o princípio da sabedoria. Então, quando você não quer fazer nada que desagrade a Deus, é o início de você acertar, ou seja, é o princípio que te leva a ser sábio e não errar. E louvor e adoração, que gera sensibilidade, coloca o nosso coração derretido diante de Deus, na posição certa em que a gente pode perceber a Deus. Deus está falando com a gente. O problema é que às vezes a gente não está sintonizado com Deus. Nesse exato momento aí na sua casa, onde você está ou aqui onde eu estou, estão passando ondas e ondas, seja de rádio, de TV, estão passando aqui e a gente não está vendo nenhuma delas, mas elas estão sendo emitidas. Mas no momento em que a gente liga algum aparelho que sintoniza com isso, a gente ouve ou a gente assiste. Da mesma maneira, quando a gente se sintoniza com Deus, a gente percebe essas direções de Deus para a nossa vida. Vamos nos sintonizar com Deus. Deus quer falar com a gente. É assim que a gente ouve a voz do Espírito Santo. Vamos às perguntas? Vamos lá. Marcos Barbosa me perguntou, Anésio, o rito original do batismo seria em nome de Jesus ou em nome da Trindade? Marcos, você sabe que a gente vê os dois nas Escrituras? Os dois. Você vê, por exemplo, chegando para Paulo e falando, seja batizado em nome de Jesus. Aliás, Pedro fala, batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. E Ananias fala com Paulo também, invocando sobre si o nome do Senhor. E lá em Mateus fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma conversa para quando a gente estiver lá no finalzinho do primeiro século, tá? Nós estamos aqui no começo ainda. Lembra que nós estamos dando em ordem cronológica. Nós estamos aqui em torno do ano 30, tá? Em torno disso. Eu vou ensinar quando a gente estiver em torno do ano 85 a 100. É por ali que eu vou tocar um pouquinho melhor nesse assunto. Eu preciso lançar algumas bases para a gente entender isso melhor. Apesar de que isso aqui é uma discussão já quase no início do 2º século, que começa essa discussão, se eu batizo só em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na dúvida, eu vou te contar um negócio. Eu já fiz isso, tá? Estou falando de mim. Eu já fiz isso. Era início de ministério, eu estava com uma igreja nova, eu ainda era muito novo e tendo que batizar pessoas. O que eu fiz? Em nome de Jesus eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, resolvi o problema. Vamos lá. Kelly pergunta o seguinte, nós somos cheios do Espírito Santo através da fé ou a nossa busca consistente nos faz ser cheios do Espírito?
Kelly, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, por exemplo, tanto em Colossenses quanto em Efésios, nos fala uma maneira, como é que a gente se enchei-vos do Espírito, Efésios 5, 17 ou 19, diz ali, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor ao coração, dando sempre graças a Deus Pai, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Note que tudo isso são práticas espirituais que nos levam a ser cheios do Espírito Santo. Em Colossenses fala para a gente ser cheio da palavra de Deus. Então, se encha com as Escrituras, ore, estude as Escrituras, leia a Bíblia, busque comunhão com os irmãos, ouça mensagens de gente saudável, tudo isso vai encher a gente com o Espírito Santo. É que às vezes a gente acha que o ser cheio do Espírito Santo é sentir um negócio assim, um trimeli que eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sei que não é isso que você está falando, mas eu estou acrescentando aqui. Então, nós precisamos aprender a ser uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cristã normal. É isso. Aprender a ser cheio do Espírito Santo dessa maneira, orando, lendo as Escrituras, andando em paz, confessando os pecados para Deus, limpando o coração. É assim que a gente se enche do Espírito Santo. Em outras palavras, quando a gente se esvazia, aí dá para o Espírito Santo encher. Não dá para o Espírito Santo encher uma coisa que já está cheia de si, né? O Cleiton pergunta, Anésio, tem muita gente pedindo direção do Espírito Santo para tomar decisões em questões que Deus já deixou princípios estabelecidos. Deus nunca vai contra seus princípios. Concorda com isso? Claro que sim. Se já está claro nas Escrituras, não tem porquê. Deus, eu devo pregar o Evangelho? A Bíblia está dizendo, ó, tempo e é fora de tempo, é para falar. Agora, como pregar? Aí sim você tem que buscar paz, não é? Às vezes não é falando, às vezes é só vivendo, às vezes é simplesmente sendo generoso. Aí a gente busca a maneira como. O Cleiton ainda pergunta, Anésio, tem profetas que nem conhecem a Bíblia? Desses eu rejeito qualquer palavra. Estou errado? Cleiton, eu vou pôr um ponto de equilíbrio aqui. Eu confesso para você que eu realmente tenho dificuldade de ouvir pessoas que nem conhecem a Bíblia e ficam dando direções. Eu realmente tenho essa dificuldade. Mas a Bíblia não diz para nós julgarmos os profetas. A Bíblia diz para nós julgarmos a profecia. Então, Deus usa quem Ele quiser usar. Como eu digo, Deus usou até uma mula. Deus usou Anésio já, meu querido. Então, Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores. E Deus usou Paulo. Então, Deus usa realmente qualquer um, tanto que Ele está usando qualquer um aqui para falar com você agora também. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo você, porque é o fato de a gente não ter confiança. Por exemplo, quando uma pessoa estranha... Eu vou dizer uma coisa, eu como pastor da igreja, se um estranho vem, eu tenho uma profecia para a igreja, eu falei, não, eu não conheço. Não vou dar palavra, não vou abrir espaço para a pessoa falar com a igreja. Mas vem um dos pastores aqui, gente que eu conheço há anos, que eu conheço o caráter, a integridade, vai falar, né, tem uma palavra de Deus para a igreja. Então sai da frente, dá licença, pode falar. Então essa confiança eu acho que realmente é muito importante, sim. Então por isso que eu disse uma palavra de equilíbrio, não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que tem uma palavra de equilíbrio, porque às vezes Deus de fato pode falar com a gente através de um desconhecido, ou às vezes até alguém que nem tem lá uma vida muito boa, mas pode, mas... Lembre-se, a profecia não é para guiar a nossa vida. A profecia ela pode confirmar uma coisa que Deus já está falando comigo. Aí, se Deus está falando comigo, meu irmão, se você ouviu a voz de Deus e vem uma pessoa e fala alguma coisa, mas confirmou aquilo, valeu, beleza, foi uma confirmação. Continuando. Aliás, tem uma aqui que é engraçada, essa daqui eu faço questão. Colocaram aqui para rir, e é verdade. Dorival, vou citar seu nome, Dorival Braga, esse daqui é aluno querido nosso aqui, ó. Fato verídico, um profeta numa igreja diz, eis que te digo, irmã, que deste ventre nascerá uma linda menina. Pasmem, mas a grávida era na verdade um homem barrigudo. Ai, eu já vi coisa parecida. Ai, meu Deus do céu. A pessoa falando que você tinha um câncer no útero, né? E fique tranquila, porque Deus já removeu. Pois é, a pessoa nem útero tinha, porque ela tinha sido operada. Vamos lá. Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Graças a Deus, Kleber. Tudo bem, querido. Com base nessa revelação das Escrituras sobre o Espírito Santo, podemos afirmar que muitas atitudes feitas por profetas, como Samuel, não foi da parte de Deus? Olha, você citou aqui um cara que na verdade eu admiro bastante, que é Samuel. Eu não lembro
de Samuel ter feito alguma coisa não da parte de Deus. Sim, certas vezes, certamente ele deve ter feito algumas coisas humanas, ou coisas da sua cultura, ou coisas como sendo normais nos padrões da época e não nos padrões de hoje, como por exemplo quando ele matou o rei Agag, né, despedaçando, coisa que se fazia naquele tempo e tem uma razão de ter sido feito naquele tempo. Se você voltar lá atrás, numa das aulas eu citei isso aí, porque que se destruía os bois e tudo mais do inimigo e não pegava, que era para as pessoas não guerrearem para se enriquecer, a guerra era somente para se defender, mas nesse sentido eu não diria isso. Mas lembrando que o que eu estou falando sobre o Espírito Santo, eles não tinham habitação completa do Espírito Santo na vida deles, mas o Espírito Santo estava sobre eles e os ungiu, ou seja, os abençoava, de modo que em algumas ações deles, eles eram tomados por aquele Espírito e faziam algo. Você lembra de Eliseu? Eliseu estava lá na dele, foi procurado, falou, traga um tangedor aqui para mim, deixa o cara tocar, preciso sossegar minha alma. E aí ele sossegou e aí veio o Espírito sobre ele e ele profetizou. É isso, era assim que se dava no passado. Deixa eu ver aqui, Marcos Barbosa. Anésio, seu ensino sobre o testemunho interior se assemelha ao de Kenneth Hagin. Você considera os livros dele uma boa fonte de estudo? Olha, eu tenho prós e contras com relação a Kenneth Hagin. Eu prefiro falar dos prós. Um dos prós que eu queria te falar é que eu assisti todas as aulas do Rhema Bible Training Center dado pelo Kenneth Hagin. Como isso, eu era intérprete de um aluno dele que morou na casa dele por um tempo e que eu, como intérprete, fui morar na casa dele por um tempo também, né? Dele e da sua esposa, que foi um irmão querido na minha vida. E ali eu li todos os livros, até aquela época de Hagin, e também ouvi todas as aulas dele que ele deu lá nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma, no Rhema Bible Training Center, que me foi muito útil na época. Agora, tem coisas que eu penso diferente de Hagin. Eu acho também que o evangelho que ele prega, só de cura, fé e prosperidade, fica faltando outros ingredientes, mas isso não anula algumas verdades que ele trouxe. Existe um pouquinho, às vezes, de misticismo, de Deus, Jesus aparecer, de Deus falar, de ouvir o Espírito Santo o tempo todo. Eu acho que existe um pouco, talvez até de exagero, mas o princípio por detrás eu acho bonzinho sim, viu? Eu gosto, mas eu deixo com você de julgar. Na verdade, eu até recomendaria. Tem um livro chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin, que eu recomendo, eu acho muito bom para você compreender essa questão do espírito humano e espírito, alma e corpo e tudo mais. Mas como eu te disse, é só uma questão didática, né? O bipartido e o tripartido. Início dessa aula eu falei sobre isso. Sebastião me perguntou aqui. Sebastião, um abração para você, querido, sempre presente nas nossas aulas. Anésio, é muito difícil para mim diferenciar entre os meus julgamentos sobre o que eu vejo ou ouço e minhas intuições das mensagens do Espírito. Como melhorar minha paz sobre isso? Sebastião, vou te falar uma coisa. Primeiro, brilhante a sua pergunta. Vou te dizer uma coisa, eu também. É difícil a gente perceber o que é julgamento meu, Anésio, humano, do meu jeito de ser, do meu temperamento, da minha criação, das minhas crenças e aquela coisa que é mesmo uma mensagem pura do Espírito Santo. Eu também, querido. Bem-vindo à humanidade. E o que a gente faz diante disso? É isso a pergunta. Como melhorar minha paz sobre isso? Faz como eu faço. Eu sou um cara que busca a Deus o tempo todo, que eu preciso dele, eu amo a Deus, eu preciso dele. Eu chego com ele, eu oro, às vezes eu quero fazer alguma coisa, Deus, é isso mesmo? Estou certo, não estou? Me corrige. Chega para Deus e fala, Deus, me corrige, eu aceito a correção. Ou aquela coragem de falar como Jesus, Senhor, dá para afastar de mim esse cálice? Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, o que o Senhor fizer, eu sei que é o melhor. Então, essa coragem de entregar tudo para Deus, não é? Vamos fazer isso. Nem sempre a gente sabe mesmo toda a direção, e algumas vezes a gente vai errar, e alguns erros, até é bom mesmo que a gente comete, porque aí a gente aprende depois. Mas está certíssimo a sua pergunta. E que isso te leve, sabe o quê? Aos pés da cruz, a se ajoelhar, a orar a Deus, a oração no final do dia, buscando o Senhor, falando com o Senhor. Tem uma canção de João Alexandre que se chama Oração da Noite.
Procura aí no YouTube, você vai achar Oração da Noite, de João Alexandre. A letra dela vai te mostrar algo que eu aprendi com meu pai. Interessante, meu pai não dormia sem fazer oração. Ele pegava, tinha que sentar na cama, orava, todos os dias ele confessava seus pecados para Deus, né? Ali em particular, claro que no particular talvez ele confessasse em detalhe, na frente do filho, com perdão dos nossos pecados, né? Para não ficar ali confessando o pecado e o filho, né? Então, mas ele tinha essa hombridade, eu diria, de chegar para Deus e falar, Deus, me perdoe dos meus pecados, falar isso na frente dos filhos. Então, eu acho que essa atitude vale a pena para limpar esse coraçãozinho peludo que a gente tem, né? Outra pergunta que chegou aqui depois para mim. Boa noite, Anésio. O senhor disse, pode chamar de você, tá? Eu sei que eu já tenho barba branca aqui, mas eu chamo de você. Obrigado, viu? Tayane, né? Tayane. O senhor disse que o Espírito Santo nos traz paz nas escolhas certas. Mas e quando ele nos pede algo que não nos deixa em paz, como no caso de Jonas? Como saber discernir? Muito boa também sua pergunta, Tayane, porque tem a ver com isso que o Sebastião falou aqui agora há pouco, que pediu. Mas veja bem, quando Deus falou para Jonas, não é que não deu paz para Jonas, era Jonas que não queria, Jonas sabia que o melhor era aquilo, foi Jonas que não quis. Tanto que quando o povo lá de Nínive se converte, Jonas fala, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso e que se arrepende, não é que fala que vai castigar e não castiga, porque o Senhor se arrepende, porque o povo se arrependeu, então o Senhor pega e muda, se arrepender no sentido de mudar, né? O povo se arrependeu, mudou, Deus fala, não tem mais por que castigar esse povo. Eu sabia, nota que ele sabia o tempo todo, foi ele que não quis. Na verdade, o caso de Jonas se assemelha muito a nós, às vezes nós fazemos as coisas por pura teimosia, é isso. É aquela história, não seja feita a tua vontade, mas a minha. Então, esse é o nosso erro, né? Esse é o nosso erro. Então a gente precisa aprender a falar, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É isso. E alguém que perguntou aqui, alguém anotou a frase que ele falou sobre Elias? Olha, Regina, eu vou tentar lembrar qual mensagem que eu preguei isso, porque isso aqui eu já preguei na Carisma. Mas faz o seguinte, volta aí o áudio de hoje e escuta. Eu acho que é o melhor caminho mesmo para a gente se encontrar no que eu falei de Elias, porque não está na apostila, né? Foi no momento que eu vim falando. Mas em algum ponto também eu já ensinei sobre isso na Carisma, eu vou precisar procurar e saber quando foi que eu ensinei. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É mais ou menos 1 Reis 19, se eu não me engano. Onde que eu falo isso? Na minha busca aqui de primeira não apareceu, mas eu espero que a gente... Deixa eu ver aqui se eu consegui. Não consegui. Então, eu espero que você voltando e escutando tudo te ajude, tá bom? Gente querida, que Deus abençoe cada um de vocês. Graça, paz, bênção na vida de vocês. Obrigado, alunos queridos, de estarem aqui todos nessa aula, recebendo. Passa para outras pessoas, talvez tenha gente que precisa ouvir também essa aula e possa ajudá-los também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que a graça do Senhor Jesus guarde o coração e a vida de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos terminar orando? Vamos? Senhor, a nossa oração é: dá-nos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. A tua voz nós queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.